Bom dia, boa tarde, porque eu não sei a que horas cada um de vocês vai estar vendo esse vídeo. Eu sou Heloísa, sou uma das voluntárias do SEMI, Centro Espírita Mansão da Esperança, e estou muito feliz de estar aqui novamente para falar do nosso projeto Fonte Viva. Convido a todos neste momento para um breve recolhimento, sentindo essa presença de luz, se ligando a Jesus, como cada um o concebe, e elevando o coração com amor, com carinho, sentindo a paz invadir os nossos corações e também os nossos lares, convidando a todos a uma prece para que possamos juntos desenvolver o tema de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos presentes, nós vamos hoje falar um pouquinho da lição 43 do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel. Antes de começar a leitura, eu gostaria de destacar um comentário, porque Emmanuel, ele traz, né, nas suas mensagens, uma importância muito grande do recolhimento de cada um para consigo mesmo e da verdade que cada um precisa representar para si mesmo e para o mundo. E mostra, de uma maneira muito clara, a responsabilidade que nos cabe moralmente. Talvez a gente não consiga entender Emmanuel na sua essência mais profunda, mas eu convido todos a participar junto do desenvolvimento desse tema comigo, para a gente tentar entender pelo menos um pouquinho de cada um de nós e da conduta moral que cada um de nós tem que ter. Então vamos lá? A linguagem é o tema de hoje. A lição é 43. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade, a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela vírgula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, e nem áspera,
ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É uma mensagem que traduz toda a nossa conduta, não é? E mostra pra gente que uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. A palavra tem poder, tem energia. Tudo no mundo tem energia e se move através da energia. Então vamos entender quando ele diz que pela linguagem o homem se ajuda ou se desajuda. Porque eu entendo que nossa fala, ela tem que ser uma fala sincera, uma fala verdadeira. E muitas vezes tentando justificar muito aquilo que a gente fez de errado, nós acabamos complicando ainda mais a nossa situação perante o outro. Então, uma vez que tenhamos errado, eu entendo que para que possamos nos ajudar, as palavras sejam sinceras e que a verdade possa fluir através delas e que a gente possa reconhecer o nosso erro. Ele diz também que o nosso íntimo pode permanecer nevoado de problema, mas que a palavra não se contamine por aquilo que vai na nossa mente, pelos sentimentos negativos que nós estamos alimentando dentro de nós, mas que a gente consiga fazer a separação do joio do trigo, mostrando que aquilo que nós estamos vivenciando necessariamente não é aquilo que nós representamos, que nós somos, que nós construímos de dentro para fora. Ele fala também que cada qual tem o seu enigma ou uma necessidade, né, sendo a dor, e que às vezes a gente aumenta as nossas aflições. E muitas vezes as pessoas vêm até nós e a gente está realmente aflito, a gente está realmente cheio de situações, né, de conflito dentro de nós para resolver no nosso dia a dia, e a gente acaba não ouvindo o outro. A gente acaba entendendo que a nossa dor é maior e a nossa fala se encarrega de neutralizar a ajuda para o próximo e a mostrar que nós somos, naquele momento, quem mais precisamos de ajuda. Quando, na verdade, Jesus diz no Evangelho, seja se falar sim, sim, não, não. Ou seja, se não estamos prontos naquele momento para dizer alguma coisa útil, nos façamos calados, mudos, para ouvir o que o outro tem a dizer, porque às vezes o outro só precisa ser ouvido. E lembrar que o problema alimentado através da palavra, através do sentimento, e dessa palavra incorporando esse sentimento de dor, ele acaba não sendo resolvido. Por quê? Porque a gente enfatiza a dor e esquece de enxergar a solução. Então, para toda a situação, para todo problema, para todo conflito, existe uma solução, mas essa solução só virá quando a gente parar de enxergar o problema em si e buscar a saída daquilo que está nos incomodando. Ele também diz que a exteriorização da queixa desencoraja, é verdade, né? A gente acaba se confundindo e acaba sendo pessimista. E o negativismo não nos impede de ver o que tem de belo no mundo. Vamos entender que o mundo está exatamente como ele precisa estar, no momento em que ele deveria estar, porque o Apocalipse de João nos mostra essas verdades que estão acontecendo. Mas a gente não tem que se contaminar por tudo isso. A gente consegue se suplantar, se sobrepor a essas questões se a gente tiver a fé. É aquela fé que Jesus também fala, que demove montanhas, que destrói os obstáculos, né? E ele compara essa fé a um grãozinho de mostarda, que é o menor grão que existe. Então vamos entender que se nós sabíamos que viríamos para esse mundo, porque nós partimos do pressuposto da reencarnação e de que acreditamos na reencarnação, porque esse é um canal espírita. Então, partindo do pressuposto que nós sabíamos que viríamos e teríamos que vivenciar situações como essas, por mais que a gente não conseguisse mensurar o tamanho de que elas teriam, né, no nosso dia a dia e na nossa nessa expectativa de vida que a gente está tendo agora,
nós sabíamos que nós estávamos preparados, senão a espiritualidade maior, Deus, não deixaria a gente estar aqui. Então, só por isso a gente já tem que se considerar muito forte, muito capaz. E não deixar que essas situações nos confundam e nos desacreditem perante Deus. Porque tudo aqui é de passagem. A gente não vai ficar aqui para sempre. E daqui a gente só vai levar o aprendizado moral. E tudo aquilo que a gente fizer para o bem, a gente vai resgatar para o bem. Ele diz também que a manifestação mal conduzida, né, os erros, nos afastam das pessoas e nos afastam de nós mesmos, né? Então vamos entender que errar é humano, mas como diz o dito popular, persistir no erro é burrice. Mas eu não diria que nós somos seres humanos desprovidos de inteligência, não é isso. Eu diria até que o ser humano tem muita inteligência. O que nós temos contra nós, né, e que poderia estar a nosso favor se a gente exercitasse, essa questão do materialismo, de ficar muito preso às soluções imediatas, muito preso ao hoje, ao aqui, ao agora, esquecendo de que a gente tem uma eternidade pela frente para que a gente possa dar seguimento às nossas propostas de evoluirmos e de sermos melhores. E que esse trabalho é individual. A gente pode ajudar o próximo e pode ser ajudado pelo próximo, mas a transformação interior é de dentro para fora e é individual. Ele fala também da coragem de eliminar os sentimentos descontrolados. Poxa, tem que ter força, né? A gente acaba se entregando à dor, aos conflitos, a gente acaba se entregando à falta de fé, acaba acreditando que o mal é muito mais forte do que o bem, quando não é verdade, até porque quando o momento de crise cresce, é porque está perto da solução. Porque nada vai ser ruim para sempre. Nem as tempestades são para sempre. Elas vêm, às vezes elas fazem um estrago enorme, mas a gente sabe que a tempestade existe exatamente para limpar a atmosfera. E depois vem a bonança e tudo fica calmo. Isso acontece com tudo em nossas vidas. E vai de novo o estímulo da fé dentro daquele contexto que a gente falou ainda há pouco, né? A palavra é o canal do eu. Pela vírgula da língua, nossas paixões explodem, as nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio. Bom, uma vez proferida uma palavra, como a gente disse ainda há pouco, nada mais a destrói. Essa energia ganha forma, ganha vulto. Então, para que a gente consiga retroceder naquilo que foi dito, mal dito, né? Dito de forma errada, dito de forma negativa, dito de forma entristecedora ou de forma pessimista, vai demorar um pouco para a gente desfazer. Até porque a gente vai criar essa imagem ao entorno de nós. Mas é importante que a gente reconheça que não é esse o caminho. E que a gente não tenha medo nem vergonha de falar que nós erramos sim. E que nada, nenhum mal, nada de negativo é para sempre. E que a gente tem que acreditar, ser otimista, apesar de todas as dificuldades que o planeta hoje enfrenta. É um momento de mudança, é um momento de regeneração. Então, há males que vêm para o bem. É um momento necessário. Eu diria que se a gente fosse levar também ao pé da letra o que a gente ouviu dos ditos populares, é um mal necessário, porque a gente não procurou aprender pelo amor. Então, a dor bateu a nossa porta para a gente sair da zona de conforto e buscar aquilo que é real e aquilo que vai trazer a mudança para nós de verdade. E aí ele fala também que se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educarmos a voz, de acordo com as situações, seremos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades. Sabe como é que isso funciona? Isso, no meu entender, é claro, né? Que a gente acha que a nossa verdade tem que ser a única, que a nossa palavra tem que ser a última e que nós sabemos mais do que todo mundo. Só que verdade é a verdade de cada um.
A verdade imutável, a real realidade no mundo é aquilo que vem de Deus e que volta para Deus. Aquilo que a gente experiencia no dia a dia das nossas vivências nem sempre são verdades absolutas, porque a gente está em fase de aprendizado. Então, o que hoje a gente acredita como real e verdadeiro, amanhã a gente pode mudar. Mas o que vem de Deus, isso não muda. Por exemplo, a natureza. Né? Por mais que o homem esteja destruindo a natureza está respondendo à altura e está se reinventando a cada instante. Então, isso é real, isso é verdadeiro. A gente pode até tentar, a gente pode até com a nossa avareza, com o nosso egoísmo, com o nosso materialismo, destruir aquilo que Deus criou. Mas o que vem de Deus é para sempre e com certeza essa natureza vai arrumar um jeito de se reinventar e de se fazer existir novamente para as gerações futuras que virão, apesar da gente, né? E ele diz que Paulo fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Bom, os aprendizes somos nós. O Evangelho é toda a exemplificação que Jesus deixou para a gente. Eu diria que é o livro de conduta moral mais verdadeiro que existe. O Evangelho, ele seria aquela experiência de autoajuda que todo mundo procura. Então, como fazer isso? É só pegar esses ensinamentos que estão contidos no Evangelho, que Jesus deixou pra gente, e começar a praticar. Mesmo que seja de forma tímida, devagarzinho, mas a gente não pode deixar de fazer, de experienciar e de tentar todos os dias, recomeçar todos os instantes como Santo Agostinho fazia. A gente faz uma reflexão no final do dia e no dia seguinte a gente começa daquilo que a gente acha que tem mais condição de melhorar e de realizar. E ele encerra dizendo que a linguagem não deve ser doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, porque afugenta a confiança, e nem áspera ou contundente, porque pode quebrar a simpatia. Né? Ela tem que ser sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Bom, essa vergonha aqui eu entendo, gente, que é a palavra verdadeira. Não é que a gente vai fazer o outro passar vergonha, é que a gente vai mostrar que, através das nossas ações, aquilo que a gente diz é verdadeiro. Isso, ao meu entender, simplifica a empatia, né? É sentir o que o outro está precisando, mostrar para o outro que nós estamos disponíveis através das nossas palavras, mas acima de tudo, elevar uma vibração de luz que vem de dentro de nós, mesmo que o outro não perceba, mesmo que o outro não esteja preparado para isso, e colocar em prática isso. Aí essa vergonha, entre aspas, seria a realidade das ações, né? A fé pelas obras, ou seja, colocando em prática esse aprendizado que o Evangelho nos mostra, esse caminho que o Evangelho nos traz, para que a gente possa exemplificar, porque nós somos os discípulos da Boa Nova. Então, seja o nosso falar sim, sim, não, não, mas seja um falar caridoso, seja um falar empático, seja um falar resiliente, sem obrigar o outro a aceitar, sem obrigar o outro a entender, mas através das nossas ações, exemplificando, a gente vai mostrar para o outro como é fácil a gente mudar. Por mais que para a gente mesmo ou para os outros possa parecer difícil, a palavra, ela tem que vir junto com a ação. A verdade da palavra, a palavra verdadeira, ela tem que ser exemplificada pelas ações, que foi o que Jesus fez a vida inteira. Eu espero que a gente tenha conseguido juntos, né, desenvolver essa lição e levar adiante esse aprendizado. Para quem não gravou, é a lição 43, o tema é linguagem, do livro Fonte Viva do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então nós vamos agradecendo, deixando uma vibração de muita luz, de muita paz e de muito amor, levando essa vibração aos lares de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento e acreditando que essa palavra,
com o amor do Cristo Jesus à nossa frente, adiante de nós, vai trazer a cura, vai trazer a força, vai trazer a coragem, vai trazer a fé e vai trazer a transformação que todos nós precisamos. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de todos, nós pedimos permissão para encerrar esse momento, dando graças a Deus e gratidão por mais uma vez vocês estarem aqui dividindo com a gente esse projeto. Que Jesus nos ilumine a todos.